Fala, meus amigos, tudo jóia com vocês? Eu sou o professor Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Sejam bem-vindos ao canal Ministério da Razão. E hoje eu quero falar algo, que é a pergunta que vocês viram aí, que é o título: cadê o outro lado? Bom, essa é a pergunta que muitos fazem. Por quê? Porque na verdade essas pessoas, elas querem que livres pensadores, quem são os livres pensadores? São ateus, agnósticos, deístas. Querem que eles coloquem nas suas páginas, nos seus sites, nos seus canais, redes e mídias sociais, que eles coloquem cristãos falando, ou deem destaques para comentários que são totalmente sem nexo, sem sentido. Aí pergunta: não, mas cadê o contraponto? Bom, vamos lá, gente. Eu vejo mais os livres pensadores tendo essa atitude. Por exemplo, você vê o Jason Ferrer, você vê o Salatiel Júnior, você vê o Antônio Miranda, e eles fazem uma live assim, que eles estão falando, muitas lives deles são abertas, eles colocam o link para a pessoa participar ao vivo, e mesmo quem é contrário, posicionar-se ali. Sendo que, claro, eles não permitem desrespeito. Isso não. Pessoas também que têm uma postura neutra e também que não são ateus também tem essa atitude. Por exemplo, o Fábio Sabino. O Fábio Sabino, todo mundo sabe que ele não é ateu. Ele também não acredita no Deus da Bíblia. Mas muitas vezes o que ele faz? Ele tem as lives dele, que são boas pra caramba. Inclusive todos os canais que eu citei aqui, essas pessoas, o Jason Ferrer, o Antônio Miranda, o Salatiel Júnior e agora o Fábio Sabino, são canais assim maravilhosos, canais excelentes. Vocês podem se inscrever sem nenhum problema. Então o que eu falo para vocês? O Fábio Sabino, o que ele faz? Também ele faz assim, ele apresenta seu conteúdo, dá sua aula e ainda deixa o link para as pessoas entrarem. Claro que não é toda live que ele faz isso, mas eu fico vendo, principalmente, aí as pessoas pensam que é uma implicância. Não é implicância, gente. Contra cristãos, principalmente, que são as pessoas geralmente mais intolerantes que nós vemos. E o que acontece? As pessoas pensam o seguinte, que a gente tem alguma bronca. Não, nada disso. Mas esse pessoal, eles querem falar o tempo todo e eles não dão espaço. Por exemplo, no meu canal aqui, eu dou também espaço em qual parte? Não para você querer impor e colocar mentiras, tipo mentiras criacionistas, mentiras da infalibilidade bíblica nos comentários. Se você colocar, vai ter resposta. Mas nos meus debates eu dou a oportunidade da pessoa se posicionar. Já tive vários debates aqui. Exemplos: primeiro foi com o João Pedro, do canal Ex-Ateu. Depois foi com o pastor Éder Flávio, que é lá do canal Nação da Cruz. Tive também um debate com o Davi Amaral. Tive com o Osiel Soares. Tive um debate com o Renato Romão. Já tive um debate com a Fernanda. E por aí vai. Acho que foram 6 debates que eu tive. E o que está acontecendo? Eu fico vendo, às vezes as pessoas elas querem impor, como já aconteceu em algumas lives, as pessoas falam assim: mas cadê o outro lado? Cadê o contraponto? Não. Chega em um canal cristão e faça uma pergunta sem desrespeito, mas uma pergunta desafiadora. Eles te bloqueiam. Eu te pergunto: quem é que tem uma atitude antidemocrática? Porque eles falam o seguinte, que a gente que nós somos antidemocráticos. Não. Primeiro que, se eu tenho uma linha cética, embora o meu canal não é apenas falando sobre religião, ateísmo, claro que eu falo de religião de um ponto de vista neutro e de um ponto de vista histórico, certo? Não é simplesmente dizendo que tem alguma divindade, que tem alguma coisa sobrenatural. Não. De um ponto de vista de análise, de um ponto de vista crítico, essa é a abordagem. Mas se eu tenho, por exemplo, um pensamento cético, eu não vou querer o quê? Apresentar aqui um ponto de vista
devocional. Não tem como, é conflitante. Por isso que eu faço o quê? Por isso que eu tenho os debates. E aí você vê o seguinte, você vê esse pessoal colocando até mesmo os debates que nós fazemos. Cadê que eles colocam nos canais deles? Alguns têm dificuldades, alguns não sabem baixar a live para depois colocar, tudo bem, aí a gente até entende. Mas tem pessoas que não, tem pessoas que conhecem, não só desses recursos que você tem, conhecem de edição de vídeo, aquela coisa toda, mas não fazem isso. Eles não colocam. Até mesmo aqueles debates que eles fazem em canais ateus, que eles acham que se deram bem, eles não colocam. E depois as pessoas falam, por que vocês não deixam o outro lado falar? Olha, eu vou dar uma esclarecida aqui. Você vê o seguinte, os religiosos, no caso, não só a ala evangélica, mas também a ala católica, eles têm a mídia, eles têm emissoras de TV, eles têm programas em outras emissoras que não são religiosas, eles têm programas lá, eles têm rádio, claro, e além disso eles têm o quê? Páginas no Facebook, perfis no YouTube, perfis no Instagram e tudo mais. Instagram, Twitter e tudo que você possa imaginar. Só que uma coisa, você não vê nenhum programa ateísta na televisão, você não vê nenhuma emissora, se você não vê nem emissora que dirá, se você não vê programa ateísta que dirá emissora, você não tem uma rádio ateísta, mas você tem o quê? Rádios evangélicas aos milhares, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que também em São Paulo também tem um monte. Sei que em Belo Horizonte tem um monte. Em Ipatinga também, eu já morei em Ipatinga, tem um monte de rádios evangélicas. E você vê alguma rádio ateísta? Não. Mas o que eles querem? Alguns, não são todos. Alguns querem nos calar. Alguns querem nos calar. Querem que a gente fique quieto, quer que a gente fique calado, quer que a gente seja uma pessoa, como que eu vou dizer, uma pessoa que não fale nada, não apresente o motivo do nosso ceticismo, não apresente o motivo por que a gente não crê, mas eles querem falar porque eles creem. E eu te pergunto, cadê o outro lado na parte deles? Cadê o outro lado? Quem é que tem que dar liberdade para o outro lado, para o contraponto? Não somos nós, não. São eles. São eles por quê? Porque eles não fazem isso. Eles querem falar, eles querem repetir, eles querem ganhar no grito, mas no grito ninguém ganha. No grito ninguém ganha. Você pode repetir, até papagaio repete. Agora eu quero o quê? Evidências. Eu quero o quê? Fundamentos. E qual é o fundamento, geralmente, desse pessoal? Esse pessoal intolerante, desse pessoal fundamentalista. Qual o pensamento dos caras? É o pensamento dogmático. Você explica para ele uma situação, ele não aceita. Mas aí, algum pastor falou para ele, eu tenho um livro escroto, que é um livro chamado Bíblia. Aí eles falam, não, aqui está dizendo que Deus é perfeito. Que perfeito? Que perfeito? Foi criado a partir de outras divindades. O pessoal nem conhece a história da própria religião. Não conhece. Mas aí ele acredita. Por quê? Porque tem um livrinho. Porque ele só não entende o seguinte. O cara só não entende, ou a moça só não entende, é que ele foi inserido numa cultura onde o cristianismo fazia parte da cultura de quem colonizou o país onde ela vive. Só por isso. Se fossem hindus que tivessem colonizado o Brasil, a religião predominante seria o hinduísmo. Se fosse islâmicos, ele não estaria defendendo o quê? A Bíblia, estaria defendendo o Corão. Então as pessoas não entendem que a religião é um processo cultural e que é uma criação humana apenas. Mas é aquilo. A gente apresenta evidência, apresenta fundamentos, eles não aceitam. Por quê? Porque são tendenciosos, porque não são honestos. Embora sim há religiosos que são pró-ciência, tem. Esses aí eu bato palmas para eles. Eles têm a crença deles, eles têm a maneira deles acreditar no mundo sobrenatural, mas eles aceitam o que é científico. É isso aí, ó. Porque aquele pessoal que ele acha que ciência é só o quê?
teoria da evolução, Big Bang, eles acham que ciência é só isso. Mas a maioria desse pessoal é tão hipócrita, que ele faz uso de aparato científico. Por exemplo, deixa eu ver se tem aqui, ó. Ele vai usar o quê? Para fazer uma live ou para pregar a mentira chamada evangelho, eles usam isso aqui. Depois falam que a ciência não funciona. Ué, isso aqui é o quê? Isso aqui é desenvolvido por quê? Por conhecimento científico. O medicamento que ele toma é um desenvolvimento que? Da ciência. O ventilador que ele usa no calor também. Mas é aquilo, como o Pirula falou, a ciência só está certa quando concorda comigo. Ele falou isso tipo assim, não que essa frase ele seja literal para ele, que ele realmente fale isso, não, mas ele está ilustrando o comportamento de certas pessoas que são fundamentalistas. E negacionistas também, tem pessoas que são negacionistas. Então aí eles falam assim, porque a ciência só está certa quando concorda comigo. Mas aí a pessoa faz o quê? Vai para a igreja, usa com o microfone, usa tudo, por exemplo, ele tem luz na casa, ele tem luz na igreja. E por quê? Isso é o quê? Conhecimento científico. E aí a pessoa fala um monte de bobagens e não aceita o que é realmente comprovado, mas fica repetindo as bobagens deles. E aí, eles têm a vantagem de falar um monte de abobrinhas que eles falam. Falar abobrinhas é falar besteira, tá? Não é abobrinha no sentido literal. Eu estou falando isso porque tem gente de outro país que assiste aqui o canal e tem expressões aqui que a pessoa não entende. Lógico, né? É normal. Agora, aí depois falam, cadê a postura democrática dos ateus? Cadê o outro lado? Mas peraí, por que no canal da MK Music, naqueles debates mais ridículos, por que eles não chamam um ateu? Por que eles bloqueiam as pessoas que fazem perguntas ali? Diferente, por exemplo, chega alguém no meu canal, eu falo, por exemplo, em lives, eu falo, gente, ó, se a pessoa chegar aqui, pode perguntar. Agora não vem com pergunta besta, com pergunta boba. Ou se vier xingando, eu falo para os meus moderadores. Bloqueia esses caras. Primeiro silencia. Se vier atacando minha pessoa, atacando meus amigos, ou xingando, você primeiramente silencia. Se continuar depois que a pessoa voltar, porque quando a pessoa é silenciada num chat, ela fica aqui uns 5 minutos. 5 minutos sem poder comentar. Depois de 5 minutos ela pode voltar. Se a pessoa continuar escrevendo bobagens, o que eu falo ao pessoal? Olha, bloqueia. Quando eu vejo, já vou e bloqueio. Só isso. Mas você pode perguntar, pode discordar, mas eu falo, discorde, aprenda a discordar respeitando. Você não precisa também ameaçar primeiro. Quando você fala assim, não, mas você não crê, está condenado. Gente, isso soa ridículo. Isso soa ridículo. Por que isso é ridículo? Porque condenação eterna, isso é o pensamento da tua religião. Isso é subjetivo, isso não prova nada. Isso não é verdade, isso não é método de verificação, isso não é uma metodologia científica, isso não é uma ferramenta, sabe, que você pode usar. Isso é uma declaração inútil. Então quando você, por exemplo, fala, eu digo no caso agora o religioso, fala, você vai para o inferno. Gente, tentar ameaçar uma pessoa que pensa, uma pessoa inteligente, com o inferno, é a mesma coisa que ameaçar um adulto com um bicho-papão. Porque dá no mesmo. Esse lugar não existe. O diabo é simplesmente um mito. Quer saber como é que surgiu o diabo? Não foi lá no céu, esqueça. Isso aí é que o teu pastor mentiroso fala. Aí eu falo, não falo você, mas o teu pastor mentiroso não te conta. Eu tenho uma playlist aqui, depois vocês assistem uma playlist lá, uma mentira chamada diabo. Como é que foi a influência disso? Como é que eles pegaram do dualismo? Não sabe o que é dualismo? Estude. Já falei isso em outros vídeos, mas estude. Vou falar de novo, não. As pessoas não sabem. Então eles querem ameaçar com uma coisa que eles acham que é um ser que se rebelou contra uma divindade. Coisa nenhuma. É apenas uma mitologia muito, muito mal adaptada.
E que o cristianismo faz o quê? Para colocar medo nas pessoas. Aí vem xingando, falando, vocês vão pro inferno. Ai, que medo, tô tremendo de medo. Ai, que medo! Aí eu falo, claro, esse pessoal não sabe respeitar, que é aquilo. Tem gente que acha que pode falar o que quer. Não sabe respeitar. Eu fico vendo, vou dar outro exemplo aqui no canal do professor Fábio Sabino. Ele fala assim, gente, não escrevam em caixa alta. Escrever em caixa alta, gente, ou escrever em caps lock, é a mesma coisa que escrever tudo em maiúsculo. Tudo em maiúsculo. Isso é o que? Desrespeito. Isso aí é coisa de gente analfabeta. Isso é coisa de gente que não sabe escrever. Realmente, aí tem essa regra lá. O que ele faz? Gente, não escreva. Aí vai um monte de gente que não sabe respeitar e escreve tudo em caixa alta. Aqui eu não estou deixando passar comentário em caixa alta. Porque isso é coisa de gente analfabeta. Isso equivale a um grito. Sabia disso? Você que não entende de língua portuguesa, falo para você, escrever em caixa alta é um desrespeito. É um desrespeito. Mas a pessoa não segue a regra e aí depois é bloqueada e fica com raiva. Ora, tem que saber respeitar, gente. Se eu chegar à casa de alguém, eu tenho que respeitar a regra do lugar. Mesma coisa. Então, a pessoa chega nos nossos canais e quer desrespeitar e quer que a gente dê o quê? Aí, em nome de uma democracia barata, que eles acham que é democracia, querem que a gente fique o quê? Deixe eles falar as bobagens dele. Falar bobagem não é respeitar ponto de vista. Eu não respeito comentário negacionista. Eu não respeito comentário desrespeitosos. Não, vou deixar o outro lado. Não, agora, uma coisa é, os ateus fazem isso, eles deixam as pessoas colocar seus pontos de vista. Eles muito mais conseguem colocar, deixar o outro lado, às vezes, ter voz, mas os religiosos não fazem isso. Você vê esses canais aí fazendo isso, você vê aquele canal lá do Esdras Savioli, que é o Vai na Bíblia. Cadê que ele chama algum ateu para ir lá? Ou algum agnóstico? Cadê que o pastor Antônio Júnior vai falar lá? Então eu não vou deixar a pessoa espalhar mentira aqui. Uma vez que religião é pura ilusão, como diz o professor Eustáquio. Pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Eu vou deixar? Claro que teve vários comentários de crentes aqui. Tudo bem, a pessoa pode comentar. Agora, quando o cara quer impor, aí não. Aí eu não vou deixar. Imposição não. Porque vocês vão ter que se ajoelhar. O que é se ajoelhar? A divindade o quê? Porque a Bíblia é verdadeira, isso é um fato. Não, isso não é um fato. Quando a pessoa chega com esse tipo de comentário, só comenta uma vez. Eu dou a resposta. Uma coisa é você saber o quê? Se posicionar. Falar, olha, eu creio assim, assim, assim. Gostei de ver a forma que foi abordada e tudo mais. Ok, agora, fazer pregação, isso é desrespeito. Isso não é deixar o outro lado. Agora, os vários livres pensadores têm deixado o quê? Pessoas entrar em live, gente. Olha o risco que a pessoa corre. Porque quando você está ao vivo e alguém entra lá, a pessoa pode falar uma besteira muito grande. E constranger também. E o Antônio Miranda faz isso, deixa a pessoa. Muitos cristãos já foram ali se defender. Já tem o Jason Ferreira faz isso. Salatiel Júnior também. Várias pessoas estão fazendo isso. Tem outros ateus fazendo isso também. Agora, você vê isso em canal cristão? Você vê em canal de cantores gospel, de pastores, de missionários? Você não vê. Você não vê. Poucas vezes você vê. Eu vi uma vez, acho que foi naquele canal Voo da Coruja, foi que acho que chamou o Jason Ferreira. Parabenizo aí acho que foi entrevistar uma vez. Tudo bem, aí sim. Mas é raro você ver. É muito raro. Cadê que você vai ver num canal de Silas Maracutaia algum ateu indo lá dar entrevista? Ou deixando colocar seu ponto de vista? Você não vai ver, por quê? Porque esse pessoal tem um pensamento dogmático. Sabe o que é o pensamento dogmático? Porque as pessoas falam assim, como eu vejo muito crente aí, falando um montão de besteiras, e negacionistas também falam assim, não, porque a ciência sempre muda.
aquele cara lá, o frango lá de Saquarema, fala a mesma coisa, né? Eu vi ele falando isso. Ô, gente, a ciência muda por quê? Porque o aprendizado ele não é estático. E ciência é assim mesmo. Toda vez que você tem novas evidências, a gente tem que mudar de acordo com a evidência. Mas o pensamento dogmático não. Ele coloca uma bobagem e quer que você aceite porque alguém falou no passado que aquilo ali era divino. Ô, gente, faça-me o favor. Vamos pensar. Aí pessoas querem o quê? Que a gente vai dar o quê? Espaço para esses caras falar essas besteiras? Claro que não, gente. Claro que não. Então, cadê o outro lado? Eu falo para vocês, cristãos, cadê outro? Cadê que vocês chamam alguém para ir para o seu canal? Por que você não deixa o ponto de vista daquele que é o contrário? E outra coisa, esse pessoal é tão dividido que até mesmo pensamento de pessoas da mesma religião, eles às vezes eles não aceitam. Se for tradicional e pentecostal, fica aquela briga, eles não se entendem. Olha, vou falar, o segmento mais dividido no mundo, eu não conheço outro. Se alguém conhecer, me fala. Acho que nem o hinduísmo, que é politeísta, é tão dividido, mas o mais dividido é o cristianismo. Esse é o grupo mais dividido no mundo, o cristianismo. Então, gente, vou parar aqui, dizendo que, antes de parar, falar, então cadê o outro lado? Então, quando as pessoas vêm com essas perguntas em comentários, chat, qualquer coisa assim, aí eu falo para vocês, cristãos, vocês que tem que deixar o outro lado. Aqui, nos debates, o outro lado tem lugar para falar. Por exemplo, nos debates eu deixo muitas vezes, muitas vezes não, sempre deixo a pessoa que eu convido falar. Claro, também eu vou falar também. Se a pessoa querer extrapolar o tempo, eu acho que eu vou ter que interromper um pouco. Mas eu deixo a pessoa falar. Por quê? Porque ali sim é o lugar da pessoa se posicionar. Mas o cristão quer falar sozinho e quer impor, porque ele acha que aquela besteira que ele prega seja uma verdade universal. E não é. Nunca foi. É apenas fantasias. Então, quando vocês tiverem que as pessoas deem voz a vocês, primeiro vocês têm que provar coisas que vocês nunca fizeram, porque nenhuma religião consegue sobreviver à palavra prove. Agora, vocês têm que também deixar o outro lado falar no canal de vocês. Tá bom? Simples assim. Eu vou parar por aqui, eu deixar o clube de membros aí. Se vocês querem conhecer ou fazer parte para ajudar, também está aí a chave Pix no comentário fixado. Lembrando que a maior ajuda é a sua curtida, seu compartilhamento, seu comentário. Claro que comentários desrespeitosos não passam aqui. Se insistir é bloqueado. Deixe as propagandas passar até o final. E também faça o seguinte. Deixe o vídeo todo. Não pule partes. Porque isso ajuda bastante. Então, se você quer ajudar? Ah, Fábio, eu quero ajudar, mas eu não tenho condições de ajudar. Não precisa ser isso. O Pix é uma ajuda para quem pode, quem quer. Agora, se você quer ajudar, deixe o vídeo passar todo, não pule partes. Agora sim, estamos juntos pela propagação do conhecimento. Sucesso a todos e ó, tchau, tchau. Diferente das faculdades, as igrejas é um lugar onde as pessoas se reúnem para compartilhar ignorância.